Fala, turma. Beleza? Bom, novela do Rony parece que tá chegando ao final mesmo, né? Parece que os grandes portais aí começaram a dar já o Rony certo no Atlético Mineiro e parece que vai ter esse desfecho mesmo. E não só ele, né? O Caio Paulista também parece que tá sendo negociado pra lá, porém o Bruno Fux tá vindo por empréstimo aí de uma temporada, pelo que eu li, é empréstimo de uma temporada. Pro Palmeiras, né? Um zagueiro reserva lá do Atlético. Me parece muito que desovaram esse zagueiro aqui. Parece também que foi uma espécie de venda casada, né? O Atlético Mineiro tinha interesse no Rony. O Palmeiras me parece que quis envolver. A minha interpretação é essa. Parece que quis envolver o Caio Paulista também no negócio. Falou: ó, leva o Caio Paulista também. Só que aí o Atlético falou: pô, mas então me ajuda. Leva o Bruno Fux. E aí as duas partes concordaram nesse acordo aí que, sinceramente, apesar do Bruno Fux ser um zagueiro que vem para ser reserva e já era reserva lá no Atlético Mineiro, que não vai nem cheirar nem feder, posso queimar minha língua, mas aparentemente vai ser o reservão, a quinta opção que a gente vai ter hoje. Ficou até que de bom tamanho pra gente, né? Porque a gente tinha um jogador que a própria presidente disse que o ciclo se encerrou no começo do ano e que a situação se estendeu até agora, muito por incompetência, acredito eu, da diretoria e também pela dificuldade imposta pelo Rony e o seu empresário, né? Assisti um vídeo do Fernando do Insta Verde ontem que ele fez falando a respeito disso, falando até que o pessoal no grupo que ele tem lá estava falando sobre isso, e eu concordo muito com a visão dele de que o empresário do Rony conduziu muito mal as coisas, né? Conduziu muito mal a carreira do atleta, deixou chegar nesse ponto. Teve proposta de vários grandes clubes aí, deixou chegar nesse ponto para sair quase pela porta dos fundos, sabe, do Palmeiras, tendo que a presidente dar um basta ontem, né, falando, pô, se ele não for para Atlético Mineiro porque tinha aparecido uma proposta do Vasco e ela ficou sabendo da proposta do Vasco pelas mídias, né, pelas mídias tradicionais e tudo mais, ficou sabendo assim da proposta do Vasco, que eles iam aceitar a proposta do Vasco. Foi quando ela deu aquela declaração que se ele não fosse para Atlético Mineiro, ele ia ficar no Palmeiras e pareceu uma declaração muito de saco cheio da Leila, né? Tipo assim, ela tava de saco cheio com essa situação e não é para menos. Depois vocês assistam lá o vídeo, se é que vocês não assistiram ainda, do Fernando falando ontem sobre isso do Rony e o empresário dele, que realmente conduziram muito mal. Mas pensando pelo lado do Palmeiras, que é o que interessa pra gente, Palmeiras muito mal também na condução desse negócio, né? É por isso que falta um executivo de futebol, cara. A gente tem lá um gerente de futebol que cuida de assuntos internos, cuida do bem-estar da equipe, tendo que tomar essas decisões de planejamento, estratégicas, e não consegue resolver essa situação. Aí tem que vir a presidente, colocar a imagem dela, falar também algumas coisas, falar, pô, se ele não for para lugar nenhum, ele vai ficar aqui, falar no começo do ano que o ciclo se encerrou. Isso podia ter sido evitado muito antes, na base do papo mesmo, da conversa. Um diretor de futebol do Palmeiras, o diretor executivo, ter chegado pro empresário do Rony e ter dado a cartada final. Falo, cara, o cara não faz mais parte dos planos, entendeu? Vamos arrumar um melhor negócio aí pra vocês. Não vai ser o que vocês querem, mas também não vai ser uma coisa ruim. Pô, apareceram vários clubes pra levar o Rony. Mas enfim, o fato é que falta alguém pra planejar e, e não só essa parte das vendas, mas a parte das chegadas também, né? Teve essa venda que eu acho que é muito casada entre Rony, Caio Paulista vão, vem o Bruno Fux, mas a verdade é que agora, dia 13 hoje, a gente tem mais 15 dias para o fechamento da janela. A gente só está perdendo o jogador, né? Perdendo entre aspas, mesmo que seja se livrando de alguns jogadores que não rendiam, ou que não iam render, ou que não estavam à altura do Palmeiras, ou fim de ciclo, como seja. O fato é que cadê as chegadas? A gente ficou 68 dias esperando o Andréas Pereira, que depois deu um não, um vexatório aí na cara da direção do Palmeiras, do planejamento do Palmeiras. E, e a gente fica pensando, pô, estamos fazendo uma campanha medíocre no Campeonato Paulista, que independentemente de reforço ou não, tinha que estar melhor, tá? O treinador é 5 anos de trabalho, ganha muito bem, ganha 3 milhões aí, é o que dizem por mês,
E o Palmeiras, mesmo que jogasse com a categoria de base, com o time da Copinha, o Sub-20, tinha que estar pelo menos em segundo lugar do seu grupo, tinha que estar com chance de classificar. A Ponte Preta caiu para a Série C, se eu não me engano. A Ponte Preta é um time de Série C. São Bernardo, time de Série B. Enfim, o Palmeiras tinha que estar muito melhor. E nisso faz a gente pensar que o trabalho do Abel já não é bom, isso é um fato para todo mundo, mas a questão de reforçar esse elenco para além do trabalho do Abel. Não só para dar peças para que, quem sabe, ele possa fazer algo melhor aí nesse último ano dele, que já deixou muito claro que ele quer sair, mas também para a temporada da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o que está em jogo, e para os próximos anos do Palmeiras, né? Agora chegou o grande momento da gestão mostrar que é uma boa gestão, porque até agora se vendeu muito essa imagem de que era uma grande gestão, de que a Leila era uma grande gestora, de que o Barros era um grande diretor de futebol. Mas a realidade, na minha visão, e eu não sei na visão de vocês, mas é que o Barros e a Leila surfaram numa, numa reconstrução que foi feita lá atrás e que deu seguimento na era do Gagliotti, e a Leila simplesmente, junto com o Barros, pegaram o carro andando. Pegaram o carro andando. E agora, no momento em que realmente precisa de que eles coloquem a mão na massa para poder reformular esse elenco, a gente está vendo como é que tá. São 15 dias para a janela fechar, ou seja, nesse momento a gente tem um time titular e o resto a gente tem molecada da base no banco, a gente não tem um ponta reserva. Se o Facundo ou o Estevão não puderem jogar, a gente tem que improvisar um meia por alguma das pontas. A gente não tem um camisa 9. A gente não contratou um outro zagueiro mais experiente. Tá chegando o Bruno Fux, que é um cara que, enfim, não acho que vai fazer diferença. Vai ser a quinta opção. A gente não tem um lateral esquerdo reserva. A gente tem o Vanderlan, mas o Vanderlan já deixou muito claro que parece que não é tudo aquilo que eu imaginava, pelo menos. Não sei vocês, mas que eu imaginava. Caiu demais o futebol desse cara. A gente tem só um Piquerez lá. A gente gastou muita grana num Giai que nem aparece, nem nessa rotação de elenco o Giai aparece. E a gente contratou o Emiliano Martinez. Né? E a outra grande contratação é o Paulinho, que só vai estrear daqui 2 meses, 3 meses. Então, a janela tem 15 dias para fechar. A gente não vê o Palmeiras fechando contratação nenhuma. Essas contratações, para mim, já tinham que ter chegado, tá? Já tinham que ter chegado. Rara exceção de uma ou outra que tivesse já certa, mas falasse, não, vai chegar no mês de abril esse cara aqui, mas já tá tudo certo. Mas não tem isso. E a gente vai entrar em Libertadores para classificar, a gente vai entrar em Copa do Brasil, iniciar Campeonato Brasileiro com esse time que tá aí. Porque tem 15 dias para fazer contratações. Então agora o Palmeiras vai ter que sair às pressas para contratar. Muito provavelmente vai pagar mais caro. E além de pagar mais caro, pode ser que não sejam nem as opções A ou opção B. Talvez o Palmeiras vai ter que ir numa opção C, numa opção D, entendeu? Agora vai ter que ir às pressas atrás de jogador, não dos melhores, mas vai atrás de jogador porque precisa de jogador para compor o elenco. Isso é um planejamento terrível, é uma gestão horrorosa. Mas é porque a Leila, além de centralizadora, né, de querer tomar todas as decisões, de dar pitaco em tudo, ela ainda não entendeu que ela precisa de alguém competente para planejar o futebol, o ano de futebol do Palmeiras. Esse alguém não é o Barros. Não é o Barros, tá na cara que não é o cara. Mas ela ainda não entendeu, parece, o business que ela tá, o meio que ela tá, como funciona. Ela ficou tanto tempo como patrocinadora ali nos bastidores acompanhando, tinha até outro tipo de discurso. E agora que sentou na cadeira da presidência, ela imagina que as coisas aconteçam por mero acaso. É uma moeda jogada para cima. Um ano você vai ganhar, o outro ano você não vai. É como se as coisas não precisassem de planejamento, de trabalho, de reforço. Porque até agora a realidade é que pegou um carro andando. E agora, na hora que vai fazer o pit stop, que precisa realmente dos mecânicos, ou seja, precisa da gestão dela,
a gente tá vendo essa bagunça, sabe? Até num jogador no fim de ciclo. O Palmeiras tá uma curva para baixo. O Palmeiras tá numa ladeira para baixo. E a gente vai vendo as coisas degringolando e não é de hoje. Mas a gente vem falando, vem avisando, a torcida vem falando, vem reclamando, vem questionando, pedindo. E, e agora a gente fica nessa, né? Tem o jogo hoje aí que se torna importante por conta da campanha medíocre que o Palmeiras faz no Campeonato Paulista. E eu considero o Campeonato Paulista uma porcaria, para ser bem sincero. Mas mesmo assim, o Palmeiras tem que fazer uma campanha decente, tem que pelo menos chegar nas semifinais. Um time com investimento do Palmeiras, segunda ou terceira folha, maior folha salarial do país, o mínimo que se tem que fazer no Campeonato Paulista é chegar nas semifinais. É, mas só que o que me assusta muito mais é o restante da temporada. É o restante da temporada. A gente vai entrar a gente vai participar de um Super Mundial, não sabe em que pé que isso vai acontecer. Um treinador que claramente já deixou claro que quer sair, uma diretoria que não tem planejamento. O Palmeiras realmente está um barco à deriva. Um barco à deriva, sem capitão, sem rumo. E quem está sofrendo somos nós, né? E você vê o reflexo disso nos estádios. Você pode ver o reflexo disso tudo que eu estou falando nos estádios. Estádios cada vez mais vazios. É... O sócio avante que tem tido uma debandada em massa também, né? Principalmente depois do aumento, mas o aumento para mim nem é o motivo, tá? O aumento é muito pequeno, pequeno entre aspas, né? O aumento é 4,5%, alguma coisa assim para acompanhar a inflação, algo desse tipo. Mas o cara que cancelou, tenho certeza que não foi por conta dos 4,5%. Os 4,5% foram a gota d'água, né? O cara vê um time mal reforçado, as contratações não acontecem, as que acontecem não são as que deveriam ser do tamanho do Palmeiras, vê uma diretoria bagunçada e um treinador que claramente está deixando claro a cada coletivo, a cada mês que passa, que não tá mais afim. Que não tá mais afim. Já deixou muito claro que quer sair. E isso deixou até um burburinho aí, né? Uma interpretação de alguns que talvez a Leila não queria contratar jogadores, porque como esse era o último ano do Abel e ele não ia ficar, então ela não ia contratar. O que se de fato isso fosse verdade ou for verdade, tiver algum fundo de verdade nisso aí, é um absurdo, né? Um absurdo, porque ela tem que contratar para o time do Palmeiras, ela tem que reforçar o elenco do Palmeiras independentemente do Abel. Se o Abel vai ficar ou não vai ficar, é problema do Abel. Mas o time do Palmeiras tem que ser forte para a temporada e para o futuro. Chegou o momento da reformulação. E no momento dessa reformulação, a gente está vendo a incompetência da diretoria, da presidente, a incompetência do gerente de futebol que ocupa o cargo de diretor executivo de futebol do Palmeiras e a ausência de um CEO ali, de um diretor executivo que planeja as coisas, né? Então, embora o Rony saindo, o Caio Paulista saindo, possa parecer, na verdade, não é que possa parecer, é uma coisa positiva, fins de ciclo, jogadores que não rendem e tudo mais. Por outro lado, o buraco é muito mais embaixo. São 15 dias até o fechamento da janela e o Palmeiras vai ter que ir às pressas às compras, né? E se com calma essa diretoria não trabalha bem, imagina as pressas. Mas é isso, esse é o meu desabafo. Espero que hoje a gente ganhe o jogo lá, porque precisa ganhar e eu acho que deve ganhar mesmo. Mas o jogo importante é no final de semana contra o São Paulo, né? Principalmente contra o São Paulo. Para que a gente possa continuar tendo chances. Olha que absurdo, hein? Continuar tendo chances de se classificar para a próxima fase do poderoso Campeonato Paulista, que é uma porcaria de competição. Mas o Palmeiras, pelo investimento, tem obrigação de chegar nas semifinais, pelo menos, tá certo? Então é isso. Deixa seus comentários aí, a sua opinião a respeito desse resumão que eu fiz aqui. E se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like que ajuda demais. Tamo junto, valeu?